Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Sim. E para não esquecer, galera, já segue a gente aí, Pode Sim _US, no YouTube e também no Instagram, beleza? E hoje o nosso convidado, também mais que especial como todos, o famoso Jim Dean do Brasil, né, Jim? Obrigado por você ter... Lá no Rio Grande do Norte é Dean, né? E hoje, galera, só para não esquecer, tem uma convidada, trouxe uma ajuda. Uma ajuda, minha esposa queridíssima, para me ajudar, que hoje ela entende mais do que vamos falar do que eu mesmo. Jim, pode se apresentar para a galera aí, principalmente? Fala para nossos ouvintes aí, nossos seguidores, nosso seus público. Públicos, né? Então, eu me chamo Dimmer Seissima, né? Eu sou fisioterapeuta desde 2016. Tenho algumas especializações, se a gente for ficar falando aqui, a gente vai demorar muito. É especialização demais. Vamos falar, não vai acabar Não é assim também não, mas são algumas, né? Aqui nos Estados Unidos, a gente também teria algumas licenças, né? Tanto o LMT, como assistente médico, como... São alguns, então a gente não precisa falar todas para que a gente consiga chegar no nosso grande objetivo, que é também conhecer um pouco de você. Eu tô apresentando um negócio, pelo amor de Deus. Roubar meu lugar agora. Brincadeira, gente. Então, nós abrimos a DMS, né? Outra, essa semana. A DMS é o nosso estúdio, nosso pequeno estúdio. Nós temos um em Massachusetts e um em New Hampshire. Lá a gente trabalha com pilates, com a parte de dor, com a medical massagem, também o esporte massagem e também a drenagem linfática. E também toda a parte estética. Nós temos uma equipe profissional maravilhosa de enfermeiros, LMTs, esteticistas e instrutores de pilates. Então nós abrimos agora também um em New Hampshire com o mesmo objetivo e praticamente a mesma equipe, só mudando algumas peças. Jim, mas peraí. Você já tá pulando lá na frente. Eu quero saber lá do começo, velho. Como é que você caiu nesse negócio desde moleque? Caiu nesse ramo da massagem? Foi massagem primeiro, né? Foi a fisioterapia. Fisioterapia. Como é que você decidiu isso? Como que liderou você pra isso? Gente, explica pra galera aí. Essa é a parte mais engraçada da história, né? Porque quando eu fazia high school, né? Lá meu ensino médio, todas as pessoas, não todos, os meus grandes amigos lá na minha turma diziam assim, eu vou fazer fisioterapia. E eu dizia, não, eu vou fazer arquitetura. Era uma coisa totalmente diferente, né? Então, aí eu disse, meu Deus, eu vou ficar na faculdade sozinho, fazendo arquitetura sozinho, porque era meu sonho a arquitetura. Aí eu disse, cara, eu vou fazer uma surpresa pros meus amigos, eles vão chegar lá, eu já vou estar, eu vou fazer fisioterapia. Não porque era um sonho, mas porque os meus amigos estavam lá. Quando aconteceu o vestibular, aconteceu aquela coisa toda de entrar na faculdade... Só quem chegou foi quem? Eu. Ninguém veio, todo mundo passou pra todo mundo foi fazer outras coisas. Uma foi fazer nutrição, a outra foi fazer enfermagem, a outra foi fazer... E eu fui pra fisioterapia. Uau. E isso foi em 2000 e... Eu terminei a escola em 2008. E eu entrei na faculdade em 2009. Ou seja, eu tinha 15 anos quando eu entrei na faculdade, né? Novinho. Eu era um menino, não tinha condições. Parecia que eu tava lá no ensino fundamental ainda. Então foi assim que eu entrei nessa parte da fisioterapia e tô até hoje, tanto Aí você se formou lá no Brasil? Que estado do Brasil? No Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte? É. Aí você montou clínica, trabalhou para alguma clínica? Como é que foi o começo? Não, a situação ali foi bem mais caótica do que a gente pode imaginar. Foi bem difícil a minha situação, porque eu não vim de família rica, né? Minha família nunca teve condições de me dar dinheiro para mim abrir uma clínica. E geralmente você se dá muito bem no Brasil quando a sua família ela já tem uma certa condição para abrir uma clínica. Tanto que tinha pessoas que eu conhecia que eram alunos bem ruins, que não cabe dizer nomes porque, né? Não é ético. E eu dizia assim, cara, como é que tu vai fazer? Ele olhou para mim e sabe o que ele falou? Ele disse, não se preocupa, tu vai trabalhar para mim quando tu terminar. Uau. Uhum. Sabe por quê? Porque a família dele tinha dinheiro para ele abrir a clínica. E a minha não tinha. Né? Tava se achando. Então eu trabalhei muito em alguns lugares, eu ganhava, não só eu, como a situação da nossa classe lá no Brasil é bem complicada, ganhando R$35 o turno. Ô, louco. Naquele tempo, né? Eu era em 2000, eu me formei em 2012, mais ou menos 2012 para 2013, mas acredito que não tá muito diferente não, né? É muito ruim. Era terrível, né? Então era R$35 para atender não sei quantos pacientes, né? R$35 de manhã, ou era 40, não sei, era alguma coisa assim. Você tava fazendo estágio, né? Não, eu já estava formado. Você já tava formado eu já estava trabalhando. atendendo, sim.
Meu Deus. R$ 40 por turno. E Pois só é. uma pergunta aqui, Jim. Quanto tempo de faculdade, quanto tempo de estudo que você teve que fazer? Então, a minha primeira faculdade foram 4 anos e meio. Hoje são 5 anos. Né? Se você quiser se formar em fisioterapia hoje, você tem que fazer 5 anos. E naquele tempo não tinha essa coisa de online, não. Era 100% presencial. Ou seja, nós tínhamos que ir para a faculdade todos os dias Uau, em pessoa. uau. É. Difícil, hein, Jim? Foi Começou a me dar uma crise de riso aqui, que passou um trem na minha cabeça aqui, mas eu vou falar não, tem crianças menores aqui e pode me causar problemas. E uma outra pergunta, como é que foi a sua trajetória do Brasil para os Estados Unidos? Você pensou em quando você chegou aqui, o que você pensou? Vou continuar fazendo o que eu me formei no Brasil? Ou você falou assim, não, vou trabalhar em outra área, vou ver o que eu vou fazer, o que eu tenho que... Então, a minha vinda para os Estados Unidos não foi nada programado. Depois de muito tempo lutando lá no Brasil, eu consegui uns empregozinhos melhores, então já estava estabilizado. Mas não na área. Sim, na minha Na área. mesma Eu área. nunca trabalhei em outra coisa a não ser na minha área lá. Ah, sim. Então, eu sempre trabalhei na minha área. Seja ela foi na área de ortopedia, ou foi na área de hospitalar, ou foi na área de professor, né? E depois de muito tempo eu comecei a me estabilizar, porque eu trabalhava em um lugar, olha que engraçado, que eles pagavam a gente de 3 em 3 meses. Ó. Era, 3 em 3 meses. Mas não me paga melhor quando é assim, né? Melhor. E era só 6 meses no ano. Ué, só ganhava 2 vezes no ano. Praticamente era. E ainda tinha que se humilhar pra receber esse Mas dinheiro. isso aqui você tá falando? Não, isso lá. Lá no Brasil? É? Ah, ok. E é engraçado. E Mas aí você já estava estável, recebendo 2 vezes por ano. tinha que estar, né? Eu tinha que estar, porque também não tinha outra opção. Sim. Mas no Brasil, qualquer jeito, a gente tem pelo menos a família ali, o pai, a mãe, a gente não... Ajuda, né? É, Sem comer não fica. e nem sem teto, né? Mas eu já tinha minha casa, já tinha meu carro, eu já estava um pouco melhor, né? Não bem, mas estava melhor. E eu fiquei doente. Num dia 1º de janeiro de 2016. Fiquei muito doente, tive que fazer uma cirurgia de urgência, né? Tive apendicite, nunca imaginei que eu ia ter esse Isso é problema. ruim, rapaz. Tinha um primo meu que tem um trem que quase morreu aqui na América. Então, Isso que é uma dor violenta, né? nossa, foi a pior dor que eu senti na minha vida e espero que ninguém sinta essa dor. Porque também não deu tempo, eu nunca tinha sentido nada na barriga. Eu não teve tempo de dizer o que... Se eu tinha tido uma dor de barriga, se eu tinha tido... nunca tive nada. Eu senti aquela dor, foi direto pra me operar. E tipo, não deu tempo de fazer exame, porque a coisa já tava muito acelerada. Nossa. Eu nunca tive uma cólica na vida. Nunca tive uma cólica no estômago. Então, enfim, aí fiquei muito doente, fui fazer a cirurgia de urgência. Eu era contrato e estava em janeiro. Ou seja, não tinha assinado o contrato daquele trabalho que só ganhava 3 meses e 3 meses. Nossa. E a partir dali começou o pesadelo, né? E eu perdi minha casa, perdi carro, perdi trabalho, mas sobrevivi, Sim. que foi o mais importante pra mim naquele momento, né? E eu disse, cara, eu sobrevivi. E eu acredito que é Deus me dando outra oportunidade, né? De viver e de explorar o mundo, porque o mundo é grande. Sim. E se não tivesse acontecido pensando lá atrás, talvez estaria lá até hoje. Eu tenho certeza que eu estaria... Cara, é muito difícil falar isso, porque eu sou muito hiperativo, então eu não sei se eu estaria lá, mas eu não teria ido tão longe, né? E eu disse, se Deus me deu uma oportunidade, agora eu vou percorrer esse mundão de meu Deus. E eu disse assim, vou para Buenos Aires, já tinha ido para Buenos Aires, já tinha feito uns cursos lá, só vou voltar para Argentina. Aí nesse meio termo eu conheci uma irmã de uma amiga minha, que era uma grande amiga minha, que é uma grande amiga minha, na verdade, e ela morava em Nova York. E ela disse assim, cara, por que tu não vai pra Nova York? Aí eu disse, parecia ser tão distante, né, Nova York. Nova York, já um negócio de glamour, né? Então, aquilo que a gente vê só nos filmes, né? Aquela música New York. Tipo assim, eu sem cair, eu não tenho nem onde cair morto. Eu não tinha onde cair morto, mas eu disse assim, sonhador que sou, eu disse, por que não? Né? E vim pra casa de graça. Mas você já tinha visto nada? Correu atrás lá mesmo pra Não, pegar? Visto, Não lá. era mais fácil, porque eu era professor, eu tinha, tá, né, entendi. eu ainda tinha casa no nome, eu tinha um carro. Não, e nesse meio termo... Foi né, antes do banco tomar. Foi onde o banco tomar. E a história do carro é a mais engraçada de todas. Foi um pesadelo. Eu acho que aconteceu tudo que era pra mim realmente sair dali, daquela bolha, né? Eu comprei um carro, só que eu comprei um carro e recebi a documentação do carro, só que o carro veio clonado. Nossa, você comprou um carro clonado. Sim, mas eu tava com documento, eu tava com tudo, só que como era que o carro era clonado? Aham. Só que era, né? O povo faz falcatrua pra tudo, né? Faz.
Então, Jeitinho brasileiro. Vai chover no deserto. Jéssica, faltando um pouco tempo pra me vir pra cá, eu nunca vi tanta polícia atrás de mim. Meu Deus. Cara, eles me pararam. Eu contei, naquele nervosismo, uns 10 carros de polícia. Dali eu parei. Falou, o chefe do PCC que eles Não. estão parando aqui, não é possível. Mais ou menos. Cara, eram as armas enormes assim na minha cabeça. Uau. Eu tava indo pro enterro. E aquele policial tudo atrás de você. Eu tava chegando Bom que você tava trazendo a comitiva do enterro. Falei, esse cara era Não, conhecido mesmo. eu tava chegando lá pra dar as condolências, né? Porque era uma paciente minha. Aí eu já levou o carro. Quando chegou na delegacia, eles viram que eu, de acusado, eu passei a ser a vítima. Porque eles disseram, esse menino não tem perfil de ladrão, não. E foi assim, foi tudo dando errado, pra dar certo depois, né? Eu costumo dizer que as coisas, a gente tem que dar um passo pra trás pra dar 2 pra frente. Eu dei 10 pra trás. Uau. E depois eu dei uns pra frente e tô continuando dando. Então foi desse jeito que eu vim pra cá. Eu vim por graça e acabei que eu não fiquei nem um dia na casa de graça. Como eu cheguei, eu disse, não. Mas aí você foi pra Nova York. Fui. Quando eu cheguei lá, eu não cheguei pra ir na casa de graça. Eu disse, não vou ficar aqui não. Aham. Eu vou pra outro lugar. Pra onde? Quando não conhecia ninguém. Aí na minha cabeça ele assim, Boston. Aí Mas você conhecia alguém aqui? foi. Não conhecia ninguém, acabou de falar. Mas como é que você veio? Eu vim. Ué, que eu tô dizendo pra você, com a coragem, que eu já tinha sobrevivido. Ele acabou Então, de falar que ele é imperativo, eu já tinha sobrevivido, Tiago. Então tudo que acontecesse na minha vida era lucro. Então, tá, daí você montou num avião lá e veio pra Boston. Vim pra Boston. Bateu e fez o quê? Todo mundo faz quando chega aqui. Sofrer. Mas foi pra casa de quem? Você Então, foi- aluguei um quarto em cima de um restaurante. E a partir dali foi as vidas acontecendo. Aí fui trabalhar de limpeza, fui trabalhar de pintar parede. Tudo que tinha que fazer eu fiz. Passei fome, porque eu era muito bobo naquele tempo e as pessoas me enganaram. O que o homem fazia? Ele pegava, me dava o cheque, ligava pro banco e cancelava o cheque. Uau, sacanagem. E na minha cabeça, vendo aquele homem com aquelas propriedades, com aqueles carros, com tudo, na minha cabeça não vinha nunca Que ele ia fazer essa maldade. que ele estava fazendo essa maldade toda comigo. Né? Mas ele estava. E como é que você descobriu isso? Você não ia atrás, você ficava com vergonha? Ele falou, o cheque voltou. Não, eu dizia pra ele. Eu dizia, olha, o cheque não tava... Ele dizia, problema é no teu banco, eles resolvem. Ainda sabia que você era novo, não entendia Não sabia de nada. Não, o problema é lá na tua conta, porque tu não tem social, então fica dando essas coisas. Tomou vantagem. Me enganou, né? Até chegar o dia que eu dei um estralo na minha cabeça e disse... Esse homem tá me tirando pra bobo. Pra R$1, não, pra $1, né? Que você já tava aqui. Aí é aquela coisa, eu já tava passando por necessidade. O carro faltava gasolina. O carro era dele, inclusive. E o carro faltou gasolina no meio de uma tempestade de neve na minha primeira neve aqui nos Estados Unidos. Meu Deus. Não foi numa ruazinha, não, foi na highway mesmo. Eu aqui novo, não tinha muita experiência. Não tinha experiência com neve nenhuma. Não. Quem chega? Eu parei o trânsito da 93. Quem chega foi a polícia. No. A polícia olhou pra mim, eu olhei pra ele, ele disse assim pra mim, what happens? Eu olhei pra ele, eu disse, Vai saber Deus. Não sabe o que você tá falando? ele apontou só assim, ó, pra gasolina. Eu não entendia muito, ele só olhou pra mim e disse, isso é crime. Crime não, Felony or é something. alguma coisa assim, só sei que é ilegal, né? Você faltar gasolina na highway é ilegal. Então você tem risco de ser preso, aquela coisa Sim. toda. Aí ele disse assim, coloca o carro no neutro. Isso naquela tempestade de neve, nossa, pior que eu já vi na minha vida. Ele botou o carro no neutro, ele empurrando assim meu carro. Batendo com o carro da polícia. Meu Deus. Meu carro fazia assim, bam. E eu até chegar num posto de gasolina. O problema foi quando chegou no posto de gasolina, E o porque dinheiro pra colocar? não tinha dinheiro pra colocar. E detalhe, não tinha telefone. Aí eu mandei mensagem pra ele, disse, olha, o carro tá aqui cheio de lixo, Sem gasolina. sem gasolina. E quando parou, a polícia olhou pra mim e disse assim, e aí? Aham. Era Natal. Aí eu disse só pra ele assim, Merry Christmas. Abandonou lá mesmo também. Foi. Aí eu pensei que ele não pediu documento, pediu nada, porque era pra ele ter pedido. Só que eu acho que como tava uma tempestade, tava tudo um caos, ele não tinha tempo ali de mim. De ficar ali, Graças tipo, a Deus. Porque, na verdade, depois eu fui descobrir que o tanque do carro tava furado. Ah, Aí a gasolina acabou todinha. Então, se eu pudesse, eu podia botar $1.000 de gasolina até chegar em casa, ia faltar. Aí eu mandei mensagem pra ele, aí ele me esculachou, o homem, né?
Disse que eu era um irresponsável, tudo no mundo. Mas consegui chegar em casa, né? E foi bem difícil. A minha estadia aqui foi bem difícil, no início principalmente. Mas na minha cabeça eu não podia falhar. E só uma pergunta, assim, como é que você fez para regularizar todos os seus diplomas, os seus negócios que você veio do Brasil já formado para cá, para você montar o seu spa? Então, esse estralo veio na minha cabeça. Eu tava vendo o Instagram de todo mundo, que não é todo mundo, não, algumas pessoas que tinham se formado comigo e graças a Deus estão tendo sucesso. E aquilo ali me deu um aperto no coração. Eu digo, poxa, tá todo mundo dando certo, cara. E eu aqui limpando banheiro. E eu aqui limpando banheiro e lixando parede. O que não tem nada de errado. Não, não Nada tem. contra, Não, nada nem contra. tenho. Trabalhei Mas- muito e foi isso aí que me Sim. deu, graças a Deus, foi Mas um bom começo. Um cara que tinha o que fazer, né? Vamos colocar É assim. que, na verdade, é a paixão dele, né? É o que eu sabia ele fazer. sabia fazer. Né? E eu sabia que eu era bom. Eu sabia que eu era bom. Só que Modéstia nem um pouco. eu sou bom. É bom mesmo. Porque o cara é bom, tem que falar que é bom mesmo. Nisso eu sou bom. Então, e eu escutava muito de algumas pessoas da área, dos professores, dizendo assim, você só ganha o que você sabe. E eu disse assim, poxa, Eu sei eu pra tô ganhando caramba. R$35, eu tava ganhando no Brasil, então só sei isso. E aquilo ali me fazia mal. Porque eu sabia que eu era bom. E eu sabia que eu não tinha oportunidade porque minha família não tinha nome ou porque eu não conhecia ninguém influente. Né? Então eu vim pra cá e a partir dessa dessa visão que eu tive, que passou um filme na minha cabeça, aí eu cheguei pra John e disse assim, a partir da manhã as coisas vão mudar. A gente vai lá nessa escola aqui, aí botei o nome da escola, amanhã eles vão avaliar o meu diploma e a partir daí eu vou começar a minha vida acadêmica. Uau. Até então você não fazia massagem na galera, nos seus amigos, tipo Fazia, assim. fazia. Você já tava correndo meio que por fora do coisa ali. Era, exatamente, é o que eu falo. As pessoas às vezes têm medo, e eu entendo, né? Porque às vezes não tem uma pessoa, um suporte. Mas eu tinha um suporte. Eu só precisava ter a coragem de ir de frente. Sim. Aí eu disse assim, acabou. Vou lá. Eu vou resolver minha vida hoje. Porque eu sei que eu sou bom, então eu preciso só de quê? De oportunidade. E a oportunidade aqui nesse país, quem faz é a gente. É a gente. A gente precisa esperar de ninguém. E eu fiz isso. Fui na escola, comecei o meu primeiro diploma aqui, resolvi. Cheguei na escola, eu botei assim, eu tinha isso aqui, ó. De créditos. Botei assim na mesa da diretora. Ela olhou pra mim e disse, o que é que você tá fazendo aqui? Você tem mais do que a gente precisa. Eu disse assim, não, mas eu quero estudar. Eu quero estudar na escola americana. Você já levou todos os seus papéis que você tinha ganhado pelos- do Brasil. Dos outros lugares também. Pelos meus papéis, eu não precisava nem estudar. Eu precisava só fazer as provas do estado. Eu disse, não, eu quero estudar. Eu quero ter a experiência de saber como é estudar nos Estados Unidos. E pronto. E a partir daí foi vindo. Aí as coisas foram só acontecendo. Eu precisei só do empurrãozinho. Igual o homem que não me pagou. Depois que eu descobri que ele Era tava me safada enganando, mesmo, aí ele me pagou todinho. Porque depois que eu abro o olho, acabou. Aí você foi atrás e falou, me paga. Aí ele quis me dar outro cheque. Eu digo, não tô louco. Tanto que o cheque, ele dava tanto cheque sem fundo que a minha prima trabalhava comigo e hoje ela tem conta suspensa num banco Por causa dele. porque ela tinha como roubo. Sim. Meu Deus. Então você estudava, só pra gente entender. Então você estudou e você continuou atendendo pessoas? Ou você estudou, estava trabalhando com outra coisa? Eu atendia assim os amigos, né? Porque não tinha como trabalhar, porque eu estudava todo dia de 8 às 3 da tarde. Sim, No início aqui, né? Então eu atendia assim por vocês. sim. Naquele tempo eu tava estudando. Chegar na casa de vocês era 9 horas da noite, 10 horas da noite. Saía de lá 11 horas até chegar em New Hampshire. Mas tive a coragem, que muita gente não tem. Isso é verdade. Então eu fazia isso pra ganhar alguma coisa. Né? Então, assim, e hoje o povo olha e fala assim, foi fácil, né? Nossa, Dinho, você cresceu assim, da noite pro dia. Do nada, é a pior coisa. E ninguém sabe o que você passou, né? Não, só eu e Deus. Tô sem, compa. Desculpa aí, gente, tô Entendeu? falando com o diretor geral. E hoje, Dinho, fazendo uma pergunta pra você, qual que é o propósito por trás do seu spa? Então, eu costumo muito, Jéssica, falar que lá, você é nossa cliente, você sabe disso. Eu costumo dizer que lá a gente não faz acepção de pessoas. A gente não se importa se a pessoa ela é rica, se a pessoa ela é pobre, se a pessoa é brasileira, se a pessoa é hispana, se a pessoa é preta, se a pessoa é branca. Nós tratamos o ser humano como ele tem que ser tratado. Não quero saber qual a sua renda, qual o seu status social, o seu status social. Eu preocupo muito com você ser tratado bem. Essa é a nossa missão. Então, se você chega lá, você vai ser tratado do mesmo jeito de uma pessoa que chega com uma Lamborghini e uma pessoa que chega com Fusca. Eu Sim. não faço acepção de pessoas. E eu costumo dizer isso para as pessoas que trabalham comigo. A gente não
atende dinheiro, a gente atende pessoas. Gente, eu posso falar, tá? Porque o Jim sabe, eu vou lá, sou muito bem atendida. Tudo que o Jim faz realmente não é porque ele tá aqui, mas tudo que ele fez, tudo que ele já me tratou, é sempre com excelência. Tudo que ele faz tem resultados. Não é, né, igual certas clínicas, a gente não vai nomear porque não é ético, né? Que você vai, que o povo fala pra você, o pacote tal vai dar resultado e no final não dá. Com ele vocês podem ir, você pode se tratar, você pode fazer massagem, tem spa, hoje tem tudo lá, né, Jim? Graças a Deus. Graças a Deus Fala tem o nome aí, tudo. Jim. O que você faz? Fala assim, nomeia tudo que você faz lá pra galera. Se Então, precisar ir lá. é muita coisa. Graças a Deus a gente tem hoje um leque que você... Tudo que você quiser, na parte estética, na parte de bem-estar, nós podemos lhe proporcionar hoje. Tanto na de New Hampshire, quanto na de Massachusetts. Mas a gente trabalha muito. Hoje o nosso carro forte é estética e tratamento para dor. Né? Nós fazemos todas a medical massagem. Se você tiver uma dor no ciático, se você tiver uma dor na coluna, se você tiver um problema num braço, nós tratamos aquilo ali. Né? Nós também trabalhamos com a parte esportiva, que é bem forte lá. Muitos atletas, campeões mundiais, atletas de bodybuildings, atletas de jogador de futebol conhecidos, se tratam com a gente. Né? Nós também temos a clínica de Pilates. Sim. Para você que... A gente aqui, você sabe que trabalhamos muito, né? Muito. Então, o Pilates ele vai ajudar muito nessa parte da qualidade de vida, né? E também trabalhamos na parte estética, com toda a parte de limpeza de pele, com toda a parte de depilação a laser. Nós temos também a parte de enfermagem, com botox, com bioestimulador de colágeno, com vitaminas. Então, nós também fazemos a parte de vitamina na veia. Então, nós temos um leque que nós podemos estar ajudando quase todo mundo. Quase todo mundo, né, gente? Mas bom demais, Jim. E vocês têm uma hoje em Methuen, né? Nós temos um em Methuen. Quer deixar o endereço pra galera? É Se no caso quiser ir... No caso não, gente. Vocês vão ter que ir lá, ué. Faço questão, né? Vocês vão saber que vocês vão ser bem tratados lá. Na 13 Brain Street. Não, eu nem lembro o endereço. Eu vou usar o Instagram, Dá um É, Instagram que é pra mais você. fácil. É. O Instagram é DMS Bodyworks, com 2 S no final. Essa é a de Massachusetts. E a de New Hampshire é DMS Spa. Você viu, gente? Vai abrir outras por aí, viu? Daqui uns anos. que E eu nós sei que temos uma vai. no Brasil que tá encaminhando, Você tá viu? dando Ó, aí certo sim. também. Tá, e como é que foi que você deu o start pra abrir a sua? E conta um pouco da maior dificuldade que você teve aí pra começar a abrir a primeira clínica. Porque até então você atendia indo nas casas, né? Você foi em nossas casas várias vezes. E como foi que você falou assim? Eu sei um pouco, você falava pra nós, eu vou abrir uma clínica, vou abrir uma clínica. Você sempre falou, né? Começou Vou. lá no Iron Gym, teve um negocinho lá atrás, depois Sim. expandiu para outro lugar. Qual foi sua maior dificuldade nisso? E o que você tem para falar para alguém que queira abrir qualquer tipo de negócio? O que você tem para compartilhar com a gente? Então, Tiago, a minha maior dificuldade foi o financeiro mesmo, né? Faz-me rir. Principalmente porque nessa área as clínicas têm muito dinheiro. Sim, Então, competir com elas é bem complicado. sim. Mas como eu falei pra você, na minha cabeça sempre eu era muito bom. Então eu disse assim, cara, eu sou muito bom. Você acreditava em você mesmo. Sempre acreditei. E você isso aí é nunca muito pensou em importante. buscar investidores, nada? Você queria um trem para você. Você Era. não tem que bater continência para ninguém. Eu sou muito complicado de ser... De lidar. Não, eu sou muito fácil de lidar. Eu odeio ser mandado. Uhum. Eu odeio que alguém fale o que eu tenho que fazer. Nossa, você é muito parecido comigo. Então, se alguém disser assim pra mim, você Eu tem sei. que comer esse pãozinho de queijo, eu já fico assim, ó. Será por que ele tá mandando? Né? Não, eu nem sou assim, porque assim, eu vou comer quando eu quiser. Aham. Então, eu nunca quis sócio pra dizer assim, você vai ter que ir por esse caminho. Não, mas às vezes o investidor é um pouco diferente. Ele só vê número, né? Tem um tipo de... Depende do que você... Eu entendi. Mas quem vai dar as cartas é você. Ele só vai querer parte do lucro. Mas ele vai perguntar. Lógico. Entendeu? Você não quer dar satisfação pra ninguém. Exatamente. Diferente. Exatamente. Odin, eu tenho uma pergunta pra você. Sobre massagens, que você faz várias, né? Então, tem massagem relaxante, linfática, tem todo, né? pra dor, esportiva e tal. Qual a diferença de um Advanced Medical Massage de uma massagem comum? Então, a massagem comum que eu acredito que você esteja falando é a Swedish Massage, Aham. que é a massagem relaxante. Então, a Advanced Medical Massage, inclusive eu estou desenvolvendo esses termos aí, ela tem target, né? Ela tem o alvo. Por exemplo, se você tem uma dor na coluna, eu vou tratar aquela dor, Sim. aquele problema, né? Então, é uma pessoa que está
com dor. E uma massagem comum, como você falou, que é a massagem relaxante, a pessoa vai lá para fazer uma massagem Full leve, body, né? Toda. full body, uma massagem relaxante, os Sim. movimentos são mais deslizantes, é uma coisa mais tranquila. É uma coisa mais bem-estar. E a outra já é uma parte mais medical mesmo, uma parte mais para tratamento de dor, para tratar o seu problema. Então essa é a diferença. Ou seja, é uma coisa que exige mais um profissionalismo. Eu não vou nem dizer profissionalismo, mais treino. Sim. É uma coisa mais... as duas são muito importantes. Só que uma tem um objetivo de tratar a sua dor e a outra tem um objetivo de deixar você relaxado. Tá. E para quem você recomenda a terapia esportiva? Terapia esportiva é bom para todo tipo de atleta, seja ele amador ou profissional. Né? Por exemplo, nós somos atletas, nós vamos Sim. para academia todo dia, só que nós somos atletas amadores. Sim. Né? Mas, de qualquer forma, nós sentimos dores. Dor. Nós sabemos que a musculatura ela vai ser encurtada, né? E a gente precisa trabalhar essa área também. Não é só porque você não é um atleta profissional que você não precisa ser tratado. Você precisa ser tratado também. O corpo é o mesmo. Só que eu acho que não é todas casas de massagem, vamos botar assim, as clínicas, que mexem com esse tipo, né, de massagem. Né? Não, é porque já é uma massagem mais profunda. É uma massagem que exige fisicamente muito do terapeuta. Então, as pessoas elas não querem. Por exemplo, eu tô com um problema nas mãos. Eu tô com 32 anos. Então, qual é o tempo que você quer trabalhar com isso? Quem trabalha com essa massagem mais pesada, infelizmente, o tempo de profissão ela é menor. Porque exige Bota mais mais, a força. força tem que ser maior. Não é nem as forças às vezes, mas as técnicas têm que ser mais apuradas. Mas de qualquer forma, força mais um pouco. Porque a musculatura de um bodybuilder ela é muito densa. Ela é maior. Né? Então você precisa realmente fazer mais esforço ali. Então essa é a grande diferença. Então você tem que ter um treinamento muito adequado. Por exemplo, além de ser fisioterapeuta, além de ser LMT, além de tudo isso, eu tenho, como eu falei, alguma especialização. Uma delas é em desportivo, ortopedia e por aí vai. Então são técnicas muito específicas. Né, que eu uso em cada atendimento. E eu trabalho, por exemplo, se for a Jéssica e se for você, são técnicas diferentes. Eu não faço aquela mesma coisa para todo mundo. Eu atendo cada pessoa de acordo com o que ela precisa. O objetivo dela. Mas por quê? Porque, graças a Deus, eu tive uma formação muito vasta. Sim. Né? Consegue mudar, quase personalizado, dependendo do tipo de musculatura da pessoa. É personalizada. E uma curiosidade minha, tá, Din? O seu público, hoje em dia, os seus clientes, eles são mais imigrantes, mais americano, meio a meio? Então, depende do dia. É bem difícil de dizer. Hoje teve um dia que eu dei uma volta no mundo, eu costumo dizer. Um de cada país. Um dia eu atendi um russo, um polonês, um americano, um brasileiro, um mexicano. Eu digo, então, claro, hoje nosso maior público, eu vou dizer que 50% do nosso público é brasileiro. Sim. Que nós vivemos mais quebrado, né? Aqui, né? Vou falar a verdade. A gente trabalha mais, Eu né? costumo dizer que a gente... No pesado, acho que é nós. Mas nem, eu acho, sabe o que é, Tiago? Eu acho que nós brasileiros somos mais exigentes. Né? Tanto que os americanos, quando vai se tratar com a gente, eles não saem mais. Gosta. Porque eles vê a diferença do tratamento. Do tratamento de técnica mesmo, dos resultados. E brasileiro, por já ter vindo do Brasil e saber como a gente trabalha lá, como funciona lá, O brasileiro é mais enjoado. é mais enjoado. Assim. Ou seja, Para americano, qualquer coisa tá bom. e eu tô dizendo que nós somos bons, por isso que as pessoas vão e ficam. Por isso que os brasileiros vão e ficam. Porque eles sabem o que é bom. Porque as outras aí, que é a chinesinha ali, pra segurar a cliente, elas fazem outras coisas, né, no final. Aí são outras histórias. Aí são as meninas do Jobs. São Deixa elas os quietas. jobs, deixa elas. Deixa os Jobs. Deixa elas. Odin, e outra pergunta. O que o Ultraforma MPT é para quem ele é indicado e para que serve, na verdade? O Ultraformer é um ultrassom micro e macro focado, né? Então, na verdade, ele faz o contorno tanto do corpo quanto do rosto. Porém, ele também trabalha flacidez, ele trabalha as expressões, as linhas de expressões, as rugas finas, né? Para dar então eu tô então, para todo mundo ele vai Sim. funcionar. E ele não tem downtime, você não precisa ficar em casa esperando recovery, alguma coisa, não é nada injetável, né? Então ele vai ajudar o seu corpo a produzir mais colágeno, né? Então ele é indicado para qualquer pessoa, seja ela jovem, velho, homem ou mulher. É uma técnica muito boa.
Ótimo, que bom. E deixa eu te falar, Jim, explica mais sobre Botox e filler, que muita gente tem, tipo assim, muita dúvida sobre onde coloca Botox, aonde coloca filler, porque tem gente que coloca o filler no lugar errado, ou o Botox no lugar errado, e depois dá um BO. Então, essa área de filler e botox, eu já sou o investidor. Né? Nós temos a enfermeira lá na Sim. clínica, que ela faz esse procedimento maravilhosamente, né? Depois, se vocês quiserem, a gente traz ela aqui para ela falar Sim. um pouco mais sobre filler e botox. Então, eu realmente não tenho tanta experiência com fillers e botox. Eu sei o que é, sei para qual pessoas usarem, porém eu não tenho a experiência de falar para você, olha, você tem que usar isso, você tem que usar tantas ml, tantas unidades. Não, eu não tenho experiência com isso. Mas você tem informação do que o povo mais busca, onde ele mais faz, tipo, ou na orelha, ou na olheira, ou na testa, o que eles mais, aonde, qual o local do corpo que é mais procurado? O botox ele não serve para olheiras, né? Já é outro tipo de procedimento. Hoje em dia, as pessoas elas procuram mais o botox para a região da testa, né? Na região frontal e na região aqui do lado dos olhos, que chama os pezinhos de galinha, né? E os bioestimulador também no pescoço, que é o Radies, que também temos lá no nosso espaço, que a Letícia faz divinamente bem. E as mulheres procuram muito também o lip filler, Sim. né? Que é para deixar os lábios mais volumosos. Então, Mais carnudão pros maridos. e nós trabalhamos também com as melhores marcas. Então, isso faz a diferença, né? Ótimo. E, Jim, você acha que a estética e a autoestima, elas caminham juntas? Elas são juntas. Eu também concordo, 100%, viu? Uma mulher ou um homem que não está bem, ele não vai ser feliz, ele não vai produzir no trabalho. Porque é tão bom a gente cuidar da gente, né? A gente fica tão feliz de poder ir lá, nos cuidar, fazer uma massagem relaxante ou uma massagem porque tá com dor, tirou alguma coisa. Mas você sai de lá diferente, você não sai como você entrou. É como se fosse academia. Você vai na academia, às vezes até sem vontade, com desânimo, com raiva, mas quando você sai da academia, você fala assim, missão cumprida. Pelo menos eu fui, consegui. É exatamente isso, é a autoestima, é a qualidade de vida. Então, se você tá bem consigo mesmo, tudo flui, tudo muda, né? Então, elas são juntas, na verdade, né? E quais as dicas que você pode dar pra gente manter a mente e o corpo em equilíbrio? Então, essa é a parte bem complicada, porque vale muito mais da pessoa querer de que ela ouvir, porque hoje em dia nós temos a informação muito fácil, né? Hoje em dia você dá um clique e nós temos a informação. Como sorrir? Pior que é verdade. A AI é a nossa best friends hoje. Como ser feliz? Você procurar no Google como vai ser só... As primeiras frases vão ser essas. Como ser feliz? Não, Jim, mas nem Google mais. Hoje em dia, essa nova era aí dessas teenagers já estão tudo no AI. Mas até a gente, né? Aham. Então, a dica que eu dou, primeiramente, tem que cuidar do nosso mental. Né? Porque se o nosso mental não estiver bem, nada na vida vai funcionar. Você pode ter o corpo mais bonito, você pode ter o rosto mais bonito. Eu até brinco de... Destrói tudo, né? Se o seu mental não tá bem, o corpo vai simplesmente aguentar o tempo até ela arruinar de novo. O corpo reflete que a reflete cabeça tá tudo. cheia. Eu até brinco, Jim, que eu e o Thiago faz terapia há muito tempo, né? Aí Eu falo também. assim, é terapia, Não aí conseguiu deixar passou... um terapeuta olha só, louco? Inclusive, terapia... agora, abra só um espacinho pra mim dar um grande abraço pra minha psicóloga, Com Aline. certeza. Aline com H, né? Porque também ela me ajudou muito a seguir esse caminho, né? Porque eu tive ansiedade nesse percurso todo. Tem muitas coisas que a gente não fala porque não dá tempo. fala, Sim. Né? Então, a terapia eu super indico. A Aline, ela foi espetacular, né? Na ajuda. Eu dizia assim, Aline, eu acho que eu tô indo rápido demais. Ela dizia, não, você tá indo no tempo certo. Então, Bom demais. e eu quero dar um grande abraço pra minha terapeuta Aline, ela é lá de Natal também. Então, Aí gente, sim. também vamos pra Natal, que Natal é Aline, maravilhoso. é. vamos pra Natal conhecer a Vamos Aline, lá. que eu e minha mulher já endoidamos as duas terapeutas aí já. Ó, a gente fez terapia, daí depois a gente fez psicólogo, e depois do psicólogo nós estamos no psicanalista. Aí eu falo pro marido, conforme a loucura vai aumentando... Não, A gente vai aumentando, só não vai pro remédio, porque aí depois não, tem Não, jeito. Deus me livre e guarde, entendeu? Remédio ainda não. Mas eu acho que tudo que mexe também com a mente, porque a mente da gente é a primeira coisa que nos adoece, né? Claro. Porque se a mente adoecer, o resto todo já não funciona bem. É o motor principal, é reflexo. Então, assim, se você precisar fazer terapia, que faça. Igual tem bastante preconceito, né, meu bem, com homem fazer terapia. Muitos homens não querem fazer terapia, Isso passou, Jéssica. entendeu? Hoje estão fazendo escondido. Sério? Porque, não quer falar. Só não quer falar? Porque antigamente o povo dizia assim, isso é Eu coisa... mesmo, tem 8 anos que eu faço, Então. não falo que preciso. Isso não é coisa de homem, não. Você escutava muito Mentira. fazer isso, né? Isso não é coisa de homem, não. Eu não preciso disso. Eu não sou louco. Uhum.
Só que, É que cara, antigamente psicólogo era pra gente doida, antigamente, né? Não aí era eu pra- sabe o que eu falo muito? Que a gente faz terapia pra quem não faz. Aham, exatamente. Pra saber lidar com os doidos. Com os dois. Não é nem pra nós, é pra saber A lidar. gente faz terapia para as pessoas que não fazem, porque a gente não consegue Exatamente. suportar. É complicado. É. Essa aqui tava fazendo terapia esses dias, ela tava usando os trem, eu falava, não é justo, você tá usando contra mim esse negócio aí. Mas é isso mesmo, né, cara? Mas é isso mesmo. Então é isso. É. É, a cabeça da gente, ela é a principal. Se a cabeça da gente tiver boa, cara, tudo acontece. E ainda tem a força da atração, né? Não é? Porque a cabeça também puxa. Puxa. Se E você tá Di? com a cabeça boa, vai acontecendo. E deixa eu te perguntar uma coisa pra você. Esse novo ciclo seu de agora, em vez de ser o Jim massagista, é o Jim empresário. Mudou muita coisa? Olha, não. Mudou mais responsabilidade. Porque eu continuo trabalhando do mesmo jeito. Né? Eu continuo trabalhando na parte estética, eu continuo trabalhando na parte da terapia para dor, eu continuo dando aula de pilates, né? Então, E onde você arruma tempo pra fazer isso trem tudo? nem dá, né? Tem que dar. Foi uma escolha minha, então eu tenho que arcar com ela. Exatamente. Foi uma escolha. Se eu quiser parar, eu paro. Certo. E... Então, você mesmo que toma todas as decisões lá da clínica, Sim. você que idealizou tudo, Tudo. você que faz... Tudo saiu da minha cabeça. Ou você montou em grupos que, tipo, a mulher do Botox, ela tem o schedule dela, próprio dela. Como que você organizou a sua clínica hoje? Eu deixo as pessoas que trabalham comigo bem à vontade para escolher os dias que elas querem trabalhar. Né? E a partir dali a gente monta os horários e a clientela de acordo com o que ela pode. Por exemplo, a enfermeira, ela disse para mim, eu posso trabalhar, por exemplo, segunda, quarta e sexta. As meninas da estética diz para mim, eu preciso trabalhar na quarta, quinta, enfim, eu deixo elas bem à vontade e a partir dali a gente vai colocando clientes para eles. Odin, uma pergunta. Como que você vê o crescimento do mercado da estética e bem-estar entre os brasileiros nos Estados Unidos? Eu costumo dizer que o brasileiro é o que mais se cuida. Tanto na parte estética, eu acho que a gente está em primeiro Sim. lugar. Né? Então, isso já fala por si próprio. Imagina se num Brasil, com a dificuldade que é, O povo já se endivida no cartão de crédito? as pessoas se cuidam muito mais que aqui. Com certeza, tá? Uma coisa que eu acho que aqui ainda poderia ser muito mais, mas acho que o inverno meio que retrai muito. Porque, cara, você vai na Flórida, pelo sol da galera, é outra vibe. Todo mundo quer estar muito bem, todo mundo é outra vibe. Mas lá. é aquele lance que a gente acabou de falar, Tiago. É o mental. Porque o frio, ele causa isso. O Sim. frio, ele te deixa um pouco depressivo, Ó, um né? exemplo, a É. Flórida, eu tenho amigas que viviam aqui, estão na Flórida. E hoje elas se cuidam, 3 vezes na semana estão em spa. Por quê? Porque lá tem sol, lá Você tem pode praia. mostrar o corpo. Você pode. é. Aqui no frio todo mundo põe roupa, Aí, eu, meu, tô no com uma barriguinha verão, de elefante, tá escondido. entendeu? Então, assim, eu acho Roubou um que... pouco a água, meu, aqui. Aham. Eu acho que aqui por ser muitas das vezes mais meses inverno, então o povo tem aquela preguiça de tipo, sair de casa, é a neve, tirar a neve de cima do carro, sair pra. Isso já gera uma dificuldade. Mas né? é aí que o mental entra, né? É aí que a gente tem que fortalecer o mental com terapias, com bem-estar. Com, por exemplo, antes de tudo isso, em vez de investir em mim, eu gastava com o quê? Com roupa, que eu não ia usar. Eu ia numa lojinha, comprava 200, 300 dólares de roupa que eu não ia usar. Sim. Pra o quê? Pra saciar a minha mente. Né? Sim, Por quê? E Porque eu tem não tava... muito disso, né, Só cara? tem. Porque eu não tava bem mentalmente. sim. Então eu começava a comprar, pra começar a esquecer um pouco os problemas. Quando eu parei, que eu abri meu closet e eu vi um monte de roupa na etiqueta, eu disse, poxa, Tá errado. tá tudo errado, eu vou investir em quem? Em mim. Aí comecei a me cuidar. E aquilo ali começou a melhorar meu mental, começou a melhorar meu psicológico, porque a gente faz aquilo que o corpo tá cheio, né? A gente procura aquilo que a mente tá cheia, perdão. Então, eu tinha que ter um escape. E hoje né? em dia, principalmente aqui na América, eu acho que aqui em cima ainda é mais, tem muita gente buscando um escape em alguma coisa, ou em compras, ou É isso em que eu fazia. qualquer outra coisa, alguma adicto por alguma outra coisa. Mas era isso que eu fazia, por isso que eu saía pra comprar, porque eu queria esquecer os problemas. Sim. E esquecia que o principal eu não fazia, que era cuidar da minha mente, da minha saúde mental. Quando eu comecei a cuidar da minha saúde mental, as coisas começaram a melhorar. Sim. Aí eu comecei a ter ideias, porque tudo começa a partir de uma ideia. Sua empresa começou a partir de uma ideia, mas essa ideia foi De sua, um sonho, né? Sim. de uma ideia. Né? Todas as maiores empresas, todas as maiores companhias começaram a partir de uma ideia. Sim.
Odin, e fala um pouquinho pra gente sobre a massagem linfática, que eu sei que as mulheradas, tudo aí, chega o verão, todo mundo quer fazer massagem linfática, todo mundo quer tirar a retenção de líquido, todo mundo quer... Então, qual que são os maiores benefícios da massagem linfática? Então, a drenagem linfática, ela tem duas vertentes. Tem a pessoa que está inchada, É eu. que está com retenção de líquido e quer fazer a drenagem linfática para, vamos dizer assim, para diminuir o inchaço do corpo, para secar. E tem a pessoa que vai fazer a drenagem linfática pós-operatória. Né? Entendi. Uma mulher que fez uma cirurgia colocou silicone, ou ela fez o Thumbtack. Então, ela precisa fazer a drenagem linfática para diminuir o edema na região e acelerar o processo de pós. Entendi. O processo pós-operatório. E, geralmente, também tem mulheres que vai lá toda semana fazer só a drenagem linfática porque ela quer se sentir sequinha. E realmente seca? Funciona. Funciona porque é cientificamente, né? Isso é científico, porque nós temos o sistema linfático. Então, se a gente acelera o sistema linfático com uma drenagem linfática, consecutivamente o corpo ele vai acelerar também. E como é que você faz o diagnóstico de alguém que está inflamado? Então, o diagnóstico tem a palpação e tem o diagnóstico visível. A pessoa chega, a gente já sabe que a pessoa está inchada. Por exemplo, tá com o rosto inchado, tá com a perna inchada, tá com o braço inchado. Então, quando a pessoa Meu chega... braço tá inchado, hein? Então, aí a gente vai saber, ó. Tá Tá. vendo? Tá um pouco. Mas aí não é um inchaço patológico. É um inchaço de líquido, possivelmente por sua alimentação, ou possivelmente porque você não faz exercício cardio para perder mais líquido. E como é que... Só de apertar assim já vê? Porque são edemas, né? Na faculdade a gente aprende muito, que quando a gente aperta, aí o edema, se passar mais de 3 segundos, é edema com cacife positivo ou edema com cacife negativo. Ou sem cacife, perdão. Quando não dá cor, eu não dou cor, o que que é? Tô bem? Desnutrido. Desnutrido. É porque você é branca, Jéssica. É porque você é branca. Mas isso que Aperta. aperta aqui... Mas tem, ó. Muda a cor. Tá vendo? Então, o diagnóstico ele é feito tanto visível quanto palpável. Né? Então, é a partir daí que a gente monta o que a gente vai fazer. Que é a diferença da gente brasileiro para as outras nacionalidades. É a gente saber o que vai fazer e não fazer tudo de forma genérica. E deixa eu te perguntar, para esse povo que você sabe que os imigrantes aqui têm uma carga horária de trabalho muito pesada, né? E fazem serviços pesados, fazem tudo. O que que você recomendaria, o que que você falaria sobre esse povo que tem essa carga horária pesada? Tipo, o que que você recomendaria? A pessoa teria que ir lá? Como é que funciona? Porque a carga horária desse povo como é que se fala? Esqueci a palavra. Fala o que vem na cabeça, mano. Pesada, né? ela é... Entendeu? Então, o que que você recomendaria? Então, primeiramente que a gente está aberto de 7 às 7 da noite, justamente para abranger essa população que trabalha até tarde. Né? Essa população que está trabalhando, então, de 7 às 7, possivelmente você vai encontrar algum horário. Sim. Né? Que geralmente os outros espaços fecham 3h30, 4 horas, 5 horas, não. A gente está lá até 8, de 8 às 8. Né? Então, a gente vai achar um lugar para você, que esse é outro diferencial da gente. Né? A gente vai encontrar um horário que vai fazer... Só de estar aberto das 7 às 7 já é um diferencial gigante que a maioria... na não verdade é fica. às 8, porque 7 é o último cliente e de 7 às 8. O último que entra, mas sai às 8. Sai às 8, exatamente. Então, a pessoa que eu tenho clientes que eles falam assim, eu não quero pagar tanto porque às vezes eu não tô com condições. Esses são os mais engraçados, porque depois eles voltam dizendo que passou 2 semanas travado. Volta pior. Volta pior. Então é aquela coisa. O juízo de valor. Vale a pena você passar 2 semanas sem trabalhar porque você não quis pagar tantos dólares para você fazer um tratamento que realmente vai funcionar no seu dia a dia? Então, o juiz falou que a pessoa tem que fazer. E esses são os mais fiéis depois que começa. Depois que começa. Porque eu tinha cliente que travava o pescoço toda semana. Nossa, eu era assim, lembra? Acordei assim. Quando a gente tava lá na outra casa, eu sempre tinha problema no meu pescoço. Travava toda semana. Exatamente. E hoje não trava mais e tá comigo há 3 anos, 4 anos. E você falou no começo da live que você, do podcast, né? Que você faz, a sua clínica também faz pilates, né? Sim, nós temos Fala uma um clínica. pouquinho sobre o pilates pra gente. Eu sou apaixonadíssimo pelo Pilates. Para mim é uma das modalidades esportivas mais completas. Né? O Pilates ele trabalha a flexibilidade, ele trabalha a força interna, ele trabalha a parte física, a parte mental e a parte respiratória. Então ele é uma modalidade esportiva que trabalha tudo junto.
Então, eu amo Pilates e eu indico para qualquer tipo de pessoa, de qualquer idade, seja ela de 1 ano de idade ou até de 100 anos de idade. Então, ele é uma modalidade esportiva para qualquer pessoa. O aplicativo azulzinho aí. O Pilates é Obrigada. tipo alongamento? Não só alongamento. O alongamento é só uma das coisas que a gente faz dentro do Pilates. Como eu falei, o Pilates ele trabalha alongamento, ele trabalha fortalecimento, ele trabalha respiração, ele trabalha concentração. Ou seja, é corpo e mente. Corpo e mente. E o que você recomenda para pessoa que quer começar a cuidar da saúde, mas não sabe por onde? Liga pra gente. É isso aí. É que a gente vai dar um jeito de resolver te o seu ajudar. problema. Exatamente. E qualquer tipo de dor, Jim, eu sei que você já cuidou de mim no meu ciático, né? Mas, por exemplo, pessoas às vezes operam o joelho, tem que fazer uma recuperação que Ele não tá faz conseguindo Fazemos. subir em alguma coisa. Você faz pós-operatório também, tipo também. uma Tudo. fisioterapia. A gente lá não atende a fisioterapia em si. Porque você vai pra fisioterapia, os exercícios, você vai ficar deitada, o terapeuta vai passar os exercícios. A gente já tá mais na parte de manual. A terapia manual mesmo. Sim. Mas, por exemplo, pós-operatório, o que acontece? Quando você faz o pós-operatório, você fica com o joelho inchado, você fica com o pé inchado, Fica. porque o edema tá ali, a circulação já não tá mais funcionando. Então, a gente já vai na parte manual. A gente já vai na parte de mobilização, na parte de drenagem, na parte De um monte de coisa. de um monte de coisa. Top. E agora uma pergunta, Pois não. curiosidade também, que eu sou curiosa. Pergunta, sou Jéssica, curiosa. Pergunta Pergunta. tudo aí, amor. Às vezes o povo tem a mesma pergunta que você e não... Qual é o seu maior sonho com o SPAR nos próximos anos? O que você almeja nos próximos anos do seu SPAR? Cara, eu não almejo nada a não ser manter a qualidade. Ótimo. E as coisas vão acontecer quando a gente consegue sustentar a qualidade por muito tempo. Ou Ah, seja, e eu posso falar que lá tem qualidade, viu? Porque eu faço vou questão, lá. eu faço Eu questão. vou lá. Então eu não almejo, eu vou abrir uma em cada estado, ou eu. Quem sabe? É. A gente Mas nunca fala nunca, né? Eu não vou falar isso. Eu vou dizer que eu quero manter a qualidade, eu quero manter os nossos serviços bem feitos. Porque eu sei que fazendo isso, é certeza que as coisas vão acontecer. Fazendo, como diz, o arroz com feijão bem feito, a tendência é andar pra frente. Exatamente. Então eu quero. Minha ambição é manter. Ô, Jim, uma outra coisa aqui. Eu tô notando que tem várias casas de massagista, várias clínicas fechando nos Estados Unidos, cara. O que que... Tem uns fechando, outros abrindo e... O que que você acha que tá pegando aí? Você acha que é com a economia? Uns falam que é falta de mão de obra. Rasga o pau aí nesse trem. O que que tá acontecendo? Não sou muito de falar essas coisas assim. Não, mas fala pra dar um cortezinho aí. Mas eu vou dizer que as pessoas hoje em dia, elas estão abrindo só com a parte financeira. E elas estão esquecendo que a parte mais importante é o serviço. É a qualidade do serviço. É como você vai tratar as pessoas. Não adianta de nada você ter um capital de 5 milhões de dólares e você não ter a qualidade do seu trabalho. Você não... Tem a qualidade de $50. Né? E tô vendo muita gente reclamar. Eu comecei a minha com 80, então $80. Não foi 80 mil, não. Mas eu vou falar uma coisa. Eu tô vendo muita gente reclamar, porque quando eu ligo, às vezes, ligava eu e minha esposa ia muito fazer massagem relaxante. E comecei a notar que nós não achava mais vaga. Por anos, ano passado inteirinho, não achava mais vaga para fazer um capo ou massagem, alguma coisa assim. Eu falei, amor, esse trem deve ser bom mesmo. Tá muito lotado. Daí, de repente, uma dessas que nós liga, fechou. Aí, de repente, a outra que nós liga, fechou, que era uma rede. Aí, uma vez eu perguntei pra mulher, não, dificuldade, estamos fechando por dificuldade de arrumar mão de obra para trabalhar. O que você tem a falar sobre isso? O que acontece é que as pessoas elas não querem pagar o que o profissional vale. Né? Elas não querem pagar um salário digno, elas querem pagar uma mixaria. Então, as pessoas elas preferem hoje trabalhar em uma McDonald's, um Dunkin' Donuts, porque ela vai ter segurança, ela vai ter um plano de saúde, ela vai ter uma estabilidade maior do que você trabalhar como independent contractor para uma empresa dessa e ganhando a mesma coisa de que está trabalhando no McDonald's. Então, realmente... Será que era só isso mesmo que eles ganhavam, cara? Que a gente tava conversando, gente, diz que o povo paga $20, um exemplo para quem tava fazendo massagem e as casas cobrava 100 lá vai bolinha.
É. Então, tipo assim, É verdade. o McDonald's paga isso. É verdade. Hoje o Dunkin' Donuts tá pagando $20 a hora, então... Hoje também nós temos funcionários que são americanos, né? Então eu cheguei para eles e disse, eu vou lhe dar tanto por cento de porcentagem. Fiz assim, Qual caiu no chão? não, mas não é justo com você, não. Você acredita que ela me falou isso? Aí eu disse assim, É que eles não é Eles acostumado, não é cara. acostumado com esse tipo de Eles coisa. não têm... Uma coisa que eu notei sobre... São algumas raças, tá? Não só americanos, mas hispanos e portugueses. A maioria deles não tem essa visão de... Eles não faz conta. E não é do americano... Não vou dizer da gorjeta. Não é do americano, pelo menos essas empresas pequena, que começando, às vezes o que eles eram acostumados, dá porcentagem. Você tá entendendo? Não é deles. É. Você pode ver que às vezes uns funcionários meus tá na casa fazendo trabalho no americano, é difícil um que vai lá e oferece uma água pra você. imagina. Porque eles não são da cultura dele de fazer dar, né? isso. Nós lá no Brasil não. Vai um pedreiro trabalhar na obra lá, a mulher tá trazendo dá pão até de um queijo, prato. um café, Almoço. chama pra almoçar dentro de casa. Eles não, eles é bem dividido. Mas quando a gente faz uma dessas com eles chega a assustar mesmo. É. Já aconteceu isso comigo Não, também. aconteceu isso comigo. Eu disse assim, poxa, mas eu tô pagando menos do que eu pago para meus funcionários do Brasil, brasileiros. E ela tá achando que é demais. Eu digo, não, eu vou lhe pagar isso, eu quero pagar isso. Não é justo com você. Não, eu quero. Não é justo. Nunca sai na vida uma mulher É. dessa. Então, Vai aí ser grata pro resto da eu disse, vida. poxa, bom, né? E sabe o que vai acontecer daqui a uns dias? Que muita gente fala, pô, o cara tá começando... Quando a gente trata um funcionário um pouco melhor, lógico que vai ter os ingratos também. Sempre tem. Mas daqui um pouco o povo vai começar, pô, os caras já tá estragando o mercado, ó, pagando muito bem os funcionários dele. Mas eu faço questão. Eu prefiro. Eu prefiro porque eu sei o que eu passei. E eu não tive ninguém para me dar a mão. Né? Nisso tudo aí, quando você começa nessa área aqui nos Estados Unidos, geralmente você trabalha num canto que trabalha com isso e depois você abre a sua coisa, porque você já tem uma clientela. Eu não, eu comecei sozinho mesmo. Eu não tinha ninguém, não. Mas é porque você tem gratidão, né? Quando a gente tem gratidão e transbordo, a gente só pode transbordar no copo do outro quando a gente tá cheio. Eu digo muito, Jéssica, que eu não tive nenhum padrinho. Porque geralmente a gente tem padrinho. Tem Por padrinho. exemplo, você já deve ter pessoas que trabalhou na sua empresa que abriu a empresa depois de você. Sim. Oh, vários. Então, por quê? Porque ele aprendeu. Eu não tive nenhum, foi eu e Deus mesmo. E a coragem que eu tinha. E você já veio sabendo, né? Mas É diferente. Mesmo assim é difícil, tá? Ele era tudo pra essa, tudo. essa área aqui de estética, onde são clínicas milionárias, é difícil. Odin, e para finalizar, tem uma pergunta. Que mensagem você deixa para quem deseja transformar cuidado com o corpo em estilo de vida? O melhor investimento que ele vai poder fazer na vida dele. E depois que começar, ele não para mais nunca. Porque vale a pena. Vale. Eu costumo dizer que a única coisa que a gente sente na vida é o nosso corpo. Nós podemos ter casa, nós podemos ter carro, nós podemos ter uma conta bancária cheia de dinheiro, mas nós não sentimos isso. Você consegue sentir a sua casa? Eu não estou falando espiritualmente falando, não. Estou falando fisicamente. Você não consegue. Se eu der uma pancada de um martelo lá fora da sua casa, você não vai sentir. Então, eu costumo dizer que a única coisa que a gente sente hoje é o nosso corpo. Então, é a única coisa que a gente tem que cuidar. Então, cuide-se, porque vale a pena. Como diz o outro, o nosso corpo é o templo do Senhor, né? Então Exatamente. é a gente nossa tem que morada zelar. do primeiro dia na Terra ao último. Então, cuide tem dela. Tem muita gente, Tiago e Jéssica, que aqui nos Estados Unidos, principalmente, é a parte do merecimento. Sim. Ah, eu vou fazer uma unha porque a unha vale $30. Poxa, cara. Tu tá dizendo que a tua unha não vale $30? Muita gente tem, além de merecimento, muita gente tem embutido dentro deles a escassez. Então, quando você tem a escassez, tudo valor é muito grande. Não é nem sobre o quanto você vale. O quanto você ganha, desculpa, nem é sobre quanto você ganha, mas tudo é muito caro. Então assim, É aquela coisa, a pessoa acha que não vale, que ela não vale. Vale, cara. Vale. Nós valemos tudo que nós podemos investir na gente. Porque a única Exatamente. coisa que a gente pode e tem e sente é o nosso corpo.
Nem de dizer poder, o que eu vejo desse mundo da estética, muitas vezes o nego deixa de comprar comida pra casa pra se cuidar. Mas É um dos Mas daí já é o únicos... extremo Mas também, aí né? já é aqui, ó. Já é aquela coisa o que não tá extremo. controlado. Igual no Brasil, o nego vai lá, fala, ó, vou financiar, vou comprar comida lá na vendinha, lá parcela em 3 vezes, porque ali pra fazer meu cabelinho Mas não é, parcela. Exatamente. Eles preferem ficar bonito do que... Você não sabia que no Brasil as pessoas têm até a mente melhor do que a daqui? Em relação à saúde mental mesmo? É porque eles se cuidam. Então, assim, se você começar pela mente, só que não pode ir do 8 ao 80. é. Você tem que achar o equilíbrio Eu no não- meio, entendeu? Você tem Não que achar cortando, sempre... eu não acho que é tanto o Brasil em si, eu acho que é países tropicais. O clima. sol faz, o Faz. clima faz A muita vitamina diferença D é na muito cara. diferente. Se você for estudar sobre a vitamina D, você vai ver que... Porque os países frios, os países nórdicos, têm uma taxa de suicídio muito grande. Nós fomos no Porto Rico, que é bem parecido com o Brasil. Cara, lembrei fiquei da época que eu era apaixonada. criança, aqueles velhinhos jogando dama na beira da coisa, tomando uma meio-dia. Então, é a melhor coisa e do mundo. sonzão no meio da Exatamente. rua e tic-tum, tic-tum. É, Eu falei, rapaz, a gente fica aqui nos Estados Unidos, olha, quando eu viajo para Natal, quando eu chego lá, eu vou 3 vezes no ano, né? Quando eu chego lá, que eu faço assim, cheguei em casa. Exatamente. E aquela dificuldade toda, né? Eu sou muito fã de onde eu vim, então... Eu E digo, o- cara, cheguei em casa, é muito bom. é o único lugar, eu acho que você fala Brasil, que é onde a gente tá passando dificuldade, mas tá rindo e festando. Exato. E feliz. A gente sai com R$5 e E volta sem- bêbado e com 5 euros. E É sem isso aí. pressão. E sem Porque pressão. esse país aqui põe pressão na gente, se a gente não cuidar da mente, a gente Acabou. pira. Acabou. É mente e corpo sã. Se aqui a gente não Exatamente. tiver 100%, a gente surta. Odin, então agora deixa aí o Instagram, como o povo pode entrar em contato com você, o seu telefone, os endereços, tudo certinho pra gente, Aham. o povo, quem quiser entrar em contato com você. E, gente, pode ir, tá? Eu garanto pra vocês. Melhor lugar de estética. Não é porque ele tá aqui na frente, não, mas o negócio é bom, dá resultado. A gente tenta fazer o melhor. Ô, gente, e olha só, todo mundo que for lá no DIN, que se vê aqui, pegar da gente, 5%, mas é de acréscimo, tá? Não, deixa no eu dar- Bill, de- porque vida... Vamos fazer aqui um negócio. Vamos falar de negócio agora. Todo mundo foi indicado pela Podsim tem 10%. Ó, tá aí sim. doido. Olha só, gente, aí eu Já fui ganhou fazer um uma presente, brincadeira e hein? achei coisa pra vocês. Vamos fazer isso? Se Bora. vocês vindo, fala que viu, não pode sim, mas não pode um falar Mas pro tem- outro, mas tem, tem que que vir e mostrar Não, pra mas tem ele. que deixar um joinha e um comentário. Um joinha, exatamente. Aí, moleque. Joinha e comentário, 10% de Tirou um desconto print, lá, hein? ganhou. Exatamente. Vai lá, Jim, passa suas redes sociais. Você tem, gente, ó, joinha e comentário aqui e Tira no o Instagram print. dele também. Chega Vamos lá, só crescer o mostrar. Instagram do bichinho que só tá com 200. Não, 200, esse é meu pessoal. Deixa Oh, eu... meu Deus, não tem. Esquece, corta. Então, pelo Instagram da gente, você já encontra lá o link do WhatsApp e do website. Tá. O seu Spa tem Instagram? Tem. Então, deixa o Instagram do Spa. O Instagram do Spa de Massachusetts, das pessoas que moram em Massachusetts, é DMS Bodyworks, com 2 S no final. O Instagram do pessoal... Você pode seguir os dois, né? Mas eu tô dizendo assim, quem mora em New Sim. Hampshire ou mora em Massachusetts, o de New Hampshire é DMS Spa. Então lá tem os links do website e tem um link pra entrar em contato direto com o WhatsApp. Bom demais, gente. Ó, não esquecendo de seguir a gente também. Pode sim. Underline não, Discord. Underline US, beleza? Tanto no YouTube e no Instagram também. E Vamos lá? Quero agradecer a vocês a oportunidade de ter me convidado Você tá hoje doido. pra estar aqui tendo essa conversa. Estamos estreando junto, eu e você. E hoje É, aqui, pô. minha convidada me ajuda mais que Você viu, especial. gente? A Fui mulher, convidada, a mulher gente. que me atura por 16 anos. Exatamente. 16 anos. Gatíssima, Esperamos mais Obrigada. 60 por aí, né? Não é? se Deus quiser. Com certeza, você viu, né? E eu te chamei, então hoje tem. Oh, meu Deus. Hoje tem uma andada de cavalo. É, não. Não, hoje eu vou fazer aquela famosa massagem, mas com happy ending. Olha isso, Ah, moleque! Só se for com nota de 100, porque senão Meu não quero. Deus, pensa na minha cara. O jogo tá caro. Oh, Gente, Deus. mas vem cá, muito obrigado aí por vocês estar com a gente até agora. Não esqueça, hein, de novo, aquele joinha, assine as notificações aí e segue a gente de verdade mesmo. Se não gostar também, fala que não gosta, bota lá um joinha pra baixo, um dedinho assim, qualquer coisa. Mas segue, não. Mas não. segue. Dedinho pra baixo, Faz não. alguma coisa, não. É. Só não faz. Interage. Do jeito de hoje, interage com nós. Tá bom. Tá bom? Até mais.
boa, não sei que hora você tá vendo, mas Boa boa tarde. que for tarde, dia ou noite. E até amanhã. Até o próximo.